Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro encontro vocacional realizado pelo Instituto Bíblico Maranata. Esse trabalho tem sido realizado já há alguns anos em caráter presencial. No entanto, este ano é um ano diferente, estamos realizando totalmente online. E eu quero fazer uma leitura bíblica para nós iniciarmos, que se encontra em João, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 5. Eu quero ler para você esse texto. Repito, João capítulo 15, versículo 1 a versículo 5, está escrito desta forma: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E o tema do nosso encontro vocacional deste ano é exatamente este, está aqui: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Nós somos chamados pelo Senhor a produzirmos frutos. E o encontro vocacional tem exatamente este propósito de fazer com que nós reflitamos o nosso chamamento e a nossa posição diante do Senhor. Tem sido diferente este ano a maneira como nós fazemos o encontro vocacional, mas o propósito continua sendo o mesmo, seja presencialmente ou seja desta forma online. É despertar os corações para que nós avancemos como povo de Deus a pregar o Evangelho e a ocupar a posição que Deus tem destinada para cada um de nós. Nós vamos orar nesta intenção, desejando a você que esses dias, que esses momentos, possam tocar o seu coração, você que está na sua casa, você que está na sua igreja, junto com a juventude da sua igreja, seja tocado pelo Senhor, abra o coração à palavra do Senhor e cremos que Deus fará grandes coisas no nosso meio. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome por este momento. Pedimos que tudo que será feito seja no controle do Senhor. Pedimos que cada pessoa que está na sua casa, na sua igreja, seja tocada, direcionada pelo Teu Espírito. Nós te bendizemos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir agora um grupo do Instituto Bíblico Maranata que vai entoar alguns cânticos. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui conosco e nós queremos convidar vocês para participarem juntos, aí mesmo na sua casa, nesse momento que nós teremos agora de louvor ao nosso Senhor. E nós vamos começar com o que será o cântico oficial do nosso período de vocacionados. E é isso aí. Vamos cantar? Só pensei em seu trago uma mensagem.
amou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Eu quero agradecer ao pastor Marcelo, professor do Instituto Bíblico Maranata, que fez a abertura oficial de nossa live, o terceiro encontro vocacional. E o nosso título é bem próprio, Conectados. Também quero agradecer a nossa equipe de marketing, que tem trabalhado arduamente para que isso aconteça, e a você que está conectado ao Instituto Bíblico Maranata. Para nós é algo de grande importância termos amigos que se ligam a nós, que estejam com os corações ligados aos nossos, nesse mesmo propósito, no desejo de servir ao Senhor. Por isso eu acredito que muitos de nós temos nos preocupado em saber qual é a história do Maranata. Para eu te contar tudo, o tempo seria muito longo. Então eu quero deixar apenas alguns momentos da nossa história para que você conheça e sinta-se interessado em estar aqui conosco. Além de estar conectado, mas também estar vivendo a nossa vida. O Instituto Bíblico Maranata ele iniciou no dia 6 de agosto de 1962. E o seu título era Instituto Brasileiro de Evangelistas e Missionários Maranata. Essa foi a incumbência primária que fez com que esta obra surgisse. Vieram para cá dois casais de missionários, pastor Paulo Gaile e Violeta Gaile, pastor Artêmio Paulucci e Alexandrina Paulucci, e aqui desbravaram, porque a cidade de Araruva, hoje Marilândia do Sul, era uma cidade pequena, pacata, e o Instituto Bíblico Maranata tinha a sua sede em uma pequena casa de madeira, coberta de tábuas, um local muito simples, muito rude, mas corações convictos e empenhados pela obra do Senhor, ali começaram a estudar a palavra de Deus. A primeira classe do Instituto Bíblico Maranata era ao ar livre. Os alunos sentavam em bancos de madeira, mas apoiados, debruçados na palavra do Senhor, assim cresceram e assim tornaram o Instituto Bíblico Maranata conhecido fora desses nossos ambientes aqui. Mas, meu querido, eu vejo que tudo que se começa baseado na fé, no propósito do Senhor, nos leva a crescer. No ano de 63, o Instituto Bíblico Maranata transfere de Marilândia, Araruva, para o local onde estamos, a nossa nova sede. Mas aqui eram locais bem mal acabados, barracões, construções que serviram como cerealista, como locais de armazém para o Castelo Eldorado. Então precisava se trabalhar muito para tornar o Instituto Bíblico Maranata no que ele é hoje. Mas graças a Deus, anos têm passado, vidas aqui têm se dedicado e ele tem crescido, não só na estrutura física, bem como no empenho educacional. Hoje, localizado no norte do Paraná, próximo da cidade de Apucarana, próximo de Marilândia do Sul, zona rural, aproximadamente 10 quilômetros de Marilândia do Sul, em torno de 100 quilômetros de Londrina e Maringá, que são as cidades polos aqui do norte do Paraná, em torno de 330 quilômetros de Curitiba e 650 quilômetros de São Paulo. Nós estamos em um local estratégico, um clima muito agradável, um ambiente muito bom para que nós desenvolvamos o nosso sistema de ensino. Eu tenho tido a alegria de estar assumindo este ano a diretoria do Instituto Bíblico Maranata. Eu me chamo Daniel Paulucci. E assim, então, trabalhando nesse meio com o nosso corpo docente e preocupados de alcançar o melhor fim educacional em nossos alunos, nós temos dividido o nosso curso e nós temos empenhado de maneiras diferentes para alcançar o propósito. Eu tenho certeza que você poderá perguntar para mim, pastor, quais são os cursos que o Instituto ministra? Nós temos dois cursos basicamente, o curso Bacharel em Teologia e o curso Ministério Eclesiástico. Os dois cursos são ministrados de forma interna. E uma coisa interessante porque, além de ser interno, nós temos o método de imersão. O que seria isso? Nós não apenas ensinamos o aluno na classe de aula, mas nós estamos preocupados em ter a sua vida envolvida no ministério. Então, em todos os aspectos da sua vida, nós estamos trabalhando, nós estamos então nos empenhando para tentar ou para desenvolver melhor o ministério daquele que haverá de servir ao Senhor fora do Instituto Bíblico Maranata. Os nossos cursos, eles
são divididos em módulos. Nós temos vários módulos que se compõem os dois cursos. Tanto o curso Bacharel em Teologia, que nós temos mais de 85 matérias, que são divididas em 14 módulos, mais de 3.100 horas de estudo, como o curso de Ministério Eclesiásticos, com 1.950 horas, com 61 matérias, são os cursos que nós ministramos para alcançar o propósito do Instituto Bíblico Maranata. Nós desejamos que você conheça o Instituto, que você participe conosco e que você então se torne conectado à nossa vida, como aqui temos falado. Nós temos trabalhado ao longo do tempo para que não só nossa estrutura cresça, como você está vendo aqui nos nossos slides, hoje o nosso campus é bem maior. Nós temos uma sede bem estruturada, escritórios, classes de aulas, casas para professores. Nós temos um segundo campus onde existe a moradia dos profetas, o Castelinho, onde nós temos as granjas que ajudam na manutenção do Instituto Bíblico Maranata. Então será muito bom que você conheça tudo isso. E para nós é uma alegria ter nessa live apresentado de forma tão rápida, tão breve, tão sucinta, o que representa o Instituto Bíblico Maranata, o seu empenho em servir ao Senhor e o desejo de ter aqui pessoas que estejam sendo preparadas para continuar a obra que o Senhor tem nos entregado a fazer. Eu quero, neste momento, convidar o nosso aluno Daniel Santos, até meu xará, que ele haverá de trazer o seu testemunho, o porquê Deus o trouxe aqui e o que Deus espera dele. Quero que o Daniel entre neste momento. Muito obrigado, Daniel, pela sua presença. Que Deus te abençoe. Seja usado pelo Senhor para impactar aqueles que estão conectados ao Instituto Bíblico Maranata. Muito obrigado. Me chamo Daniel Campos de Santos, tenho 20 anos. Aos 17 anos eu fui convertido ao Senhor Jesus Cristo. Desde então, algo que o Espírito Santo sempre veio trabalhando em minha vida foi a ideia de que o servo do Senhor deve servi-lo com dedicação, deve servi-lo bem. E nesse pensamento eu fui levado a me envolver na minha igreja com evangelismos, com discipulados, envolvendo os jovens. Todas as áreas que a igreja trabalhava e tinha essa disponibilidade, eu buscava me envolver. Mas depois de um tempo me envolvendo, eu percebi que eu precisava de algo a mais. Eu precisava de um preparo a mais para servir melhor ao meu Senhor. Mesmo que eu me dedicava, mesmo que eu fazia com o melhor diante daquilo que eu tinha, eu podia dar mais. Só que eu tinha que ter um treinamento e uma preparação para isso. Observando a vida dos meus dois pastores, eles que foram estudantes do Maranata, eles, suas esposas, vendo a vida deles como servos dedicados, servos que serviam bem ao Senhor, principalmente os que eu tive mais contato na minha juventude, que foi o pastor Carlos com sua esposa Rafaela. Eu observava e olhava eles e via como eles serviam bem e com dedicação ao Senhor naquilo que eles eram lançados à mão. E ali eu tive um espelho, alguém que eu olhava e falava, eu quero servir bem igual essas pessoas servem. Foi então que ele conversou comigo, me contou sobre o Maranata, me contou como foi a experiência dele do Maranata, me apresentou o Maranata e nós passamos um tempo orando sobre isso. Eu ainda tinha ideias de fazer um trabalho secular, de fazer uma faculdade, e eu não tinha pretensões ministeriais, mas eu tinha o desejo de me preparar para servir melhor ao meu Senhor. Tanto que eu comecei a cursar alguns seminários por lá. Mas dentro desse tempo, Deus deu a oportunidade de eu vir aqui presencialmente conhecer o Maranata no evento do Vocacionados, e aqui eu pude conhecer os professores, pude conhecer os alunos, conversar muito com eles, ouvir os seus testemunhos, ouvir o exemplo do seu chamado, ouvir como Deus estava trabalhando e moldando a vida deles, como Deus estava preparando e como Deus usava os professores para preparar esses obreiros para a obra, né? E percebendo, vendo o ambiente do Maranata, eu entendi que aqui era um lugar que eu podia ser preparado, que aqui era um lugar que eu podia ser capacitado pelo Senhor para exercer um ministério futuro. Hoje eu estou cursando o meu 2º ano de Maranata, muitas coisas eu já aprendi, muitas coisas Deus tem trabalhado na minha vida, muitas mudanças Ele tem feito, e eu sei que muitas mudanças Ele ainda fará, mas eu estou nas mãos dEle, estou me dispondo a aprender e a escola tem retribuído com esse preparo. E deixa eu te fazer um desafio, se você também tem esse desejo de aprender a servir ao Senhor, de se dedicar no serviço ao Senhor, de aprender como fazer as coisas para a glória de Deus melhor, com esmero,
eu te desafio a vir pelo menos conhecer o Maranata. Quero deixar um verso contigo, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra de verdade. Seja guiado pela ação do Espírito Santo na tua vida e não deixe ocultar o seu chamado. Obrigado, Daniel Santos. Foi muito bom te ouvir, sabendo que você é fruto desse trabalho, do trabalho Vocacionados que o Instituto Bíblico Maranata realiza. É bom saber que o Senhor tocou no seu coração e aquilo que Deus fez tem sido agora testificado para quem sabe nós possamos ter aqui em nosso meio alguém de vocês que estão conectados e que a próxima live que nós vamos ter já seja de um novo conectado que nos ouviu e que se sentiu desafiado pela palavra do Senhor para se entregar e servir integralmente ao Senhor. É muito bom tê-los mais uma vez e continuarmos a nossa live. Já tivemos momentos de louvor, o qual nos desafia a adoração ao Senhor e a servir ao Senhor. Ouvimos um testemunho produtivo para as nossas vidas, mas eu acredito que todos nós rumamos para a direção da palavra. E ouvir o que a palavra de Deus nos fala sempre fortalece o nosso coração. E para isso nós convidamos mais um maranatense. Como ele sempre diz, ele não é ex-maranatense, ele é ex-aluno, mas maranatense sempre. E por isso, pastor Carlos Neto, ele é guardado com alegria em nosso coração. Nós queremos agradecer ao pastor por ter aceito o nosso convite e ter feito este trabalho com tanto apreço, com tanta dedicação. E o nosso desejo é que não só o pastor seja abençoado, mas que também todos os que vierem a ouvi-lo e vê-lo também sejam desafiados a estarem conectados uns aos outros, mas também conectados no Maranata e conectados no servir ao Senhor. Que Deus abençoe, pastor, seja usado pelo Senhor e que esse momento sirva de desafio para todos nós. Olá, meus queridos irmãos do Instituto Bíblico Maranata. Olá a todos vocês que estão acompanhando mais um Vocacionados. É uma grande alegria fazer parte desse momento e estar aqui com vocês. Meu nome é Carlos, eu sou pastor na Primeira Igreja Batista Regular de Campinas, junto com a minha esposa Rafaela. Tanto eu quanto a minha esposa somos formados no Instituto Bíblico Maranata. Temos dito que somos ex-alunos, mas jamais ex-maranatenses, uma vez que o Maranata faz parte da nossa história e nós de fato amamos essa instituição. Nós queremos louvar a Deus por mais uma edição do Vocacionados. Infelizmente não presencial como gostaríamos, mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas e nós estamos muito contentes por perceber que esse evento que tem impactado tantas vidas pode acontecer dessa vez através desse formato online. Bom, meu desejo, minha oração é que Deus abençoe a todos vocês e produza de verdade os frutos que Ele mesmo já tem preparado e que através desse evento, com certeza, vão surgir no coração de muitos de nós. Eu quero compartilhar um devocional com você. E o nosso texto hoje é 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. A palavra de Deus diz assim: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Há duas passagens aqui em 1 Coríntios que falam sobre o santuário do Espírito Santo, a habitação de Deus. O capítulo 6, verso 19, se refere a esse templo do Espírito Santo como sendo o nosso corpo. A ênfase está em mim enquanto indivíduo. Mas o nosso texto base, 1 Coríntios 3, 16 e 17, é diferente, porque o texto se refere a nós enquanto comunidade da fé, enquanto comunhão dos santos, enquanto congregação. Nós, a igreja, formamos juntos um santuário, o santuário de Deus, a habitação do Espírito Santo. O contexto da nossa passagem aqui é um contexto de divisão, de combate à divisão. Era natural que os crentes da igreja de Corinto trouxessem para dentro da igreja essa cultura, porque essa é a cultura de onde eles vieram. A sociedade daquele tempo era polarizada, havia judeus e gentios, havia romanos e bárbaros, havia escravos e livres. E além disso, era um contexto muito marcado pelo ambiente filosófico, da sabedoria, e as pessoas escolhiam e se identificavam com certos líderes, com certos pensadores, principalmente por conta da força dos seus argumentos e por conta do brilhantismo da sua retórica. Quando as pessoas se converteram e foram para a igreja, foram trazendo esse histórico.
e naturalmente a igreja acabou refletindo esse cenário num certo sentido. As pessoas começaram a escolher líderes espirituais para se identificar com eles, formando certos partidos dentro da igreja. Então algumas pessoas seguiam Paulo, outros seguiam Apolo, outros seguiam Pedro, e dessa maneira a igreja se dividiu. Bom, Paulo vai relembrar para eles que não pregou para eles, na verdade, nenhum tipo de palavra de sabedoria. As pessoas tinham que saber que a conversão delas e a vida espiritual não tinha o seu resultado, ou a sua causa, melhor dizendo, na retórica do pregador, na eloquência do servo de Deus, mas sim no conteúdo da mensagem, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é o fundamento da igreja. Então a figura é de um grande edifício, onde o Evangelho é o fundamento e onde os crentes são pedras vivas que vão sendo edificadas, e desta maneira a habitação de Deus vai sendo formada nesse mundo. Nosso texto então fala da comunhão dos santos, fala da congregação, fala da igreja de maneira geral. Aliás, as próprias palavras trazem essa ideia, gente. É só você perceber que ele fala: vós sois santuário. Vós sois é plural, mas santuário é singular. Isso mostra o quê? Isso mostra, na verdade, que existe a ideia de diversidade, de pluralidade na unidade. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, esse é um reflexo da doutrina da Trindade, que da mesma forma tem a ver com pluralidade na unidade. A igreja reflete o próprio caráter de Deus. Mas veja, o que eu queria que você prestasse atenção comigo é que quando as pessoas falavam sobre santuários, elas tinham algo em mente. Então, o apóstolo Paulo está trabalhando essa ideologia na cabeça deles. Naquela época, as estruturas culticas, as construções, elas tinham muito valor. A imponência da construção representava a imponência do Deus daquela construção. Então pense, por exemplo, no grande templo da Diana dos Efésios, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. As pessoas tinham um grande apreço por aquele lugar, porque quando eles olhavam para aquelas grandes colunas e para aquela grande construção e para a beleza daquele lugar, aquele lugar refletia então o poder e também a beleza, o esplendor, a majestade da deusa que ele representava. Além disso, um outro elemento importante é que a presença do templo num lugar simbolizava o favor de Deus sobre aquele lugar. Então, se o templo estava em Jerusalém, isso significa, agora pensando no templo dos hebreus, se o templo estava em Jerusalém, isso significa que a bênção de Deus era sobre aquela cidade. Por isso, quando o templo foi destruído para aquelas pessoas, foi uma grande desolação, um desastre sem tamanho na mente delas. Bom, o templo era considerado a casa do Deus em questão, o lugar onde ele se revela de forma íntima, o lugar onde ele recebe pessoas na sua família, como membros da sua família, como pessoas que serão objetos do seu favor. Pensa no impacto desse ensino, uma vez que o apóstolo Paulo agora está dizendo que o santuário de Deus não é mais o lugar, mas sim a igreja, o corpo de crentes, a congregação daqueles irmãos. Gente, isso foi revolucionário. Os cristãos primitivos, não só em Corinto, mas agora pensando na igreja como um todo primitiva, eram cristãos que não podiam confiar em templos, eles não podiam se reunir, eles eram muitas vezes dispersos, eles eram perseguidos, a religião não era permitida pelo próprio Estado, portanto, eles não podiam mais contar com templos. Eles se reuniam em casas, eles se reuniam muitas vezes em lugares inóspitos e escondidos. Poderia passar na cabeça deles que essas pessoas não tinham favor de Deus, ou que a sua religião era uma religião de segunda categoria, mas não. O que a Bíblia vem dizer agora, Paulo está fazendo isso, Pedro também fez muito isso, é que a igreja, o povo de Deus, quando se reúne, é ela mesma o lugar onde Deus está se revelando. Nossa, que revolução! Que bênção pensar nessa virada de mentalidade para as pessoas daquele tempo e, claro, para nós hoje também. Isso foi uma revolução espiritual da igreja primitiva. Pensa como essa igreja, que não tinha templos, que não contava com estruturas culticas, cresceu e cresceu sobremaneira naquele tempo. Pense, por exemplo, que muito do ministério dos apóstolos, os líderes das igrejas, acontecia à distância. É isso mesmo, eles escreveram cartas essas que estão muitas registradas para nós como canônicas aqui no Novo Testamento. Então essa comunidade dispersa,
essa comunidade sem lugar para culto é agora o novo templo, o novo santuário. E é nesse lugar, é nesse povo, é nessa congregação que Deus se revela, o seu poder, que Deus se revela para o mundo. É nesse lugar aonde Deus está ministrando. Então veja, se antes a expressão da religião era o sacrifício, o lugar do exercício da religião era o templo, e o intermediário dessa religião era o sacerdote. Se antes era assim, agora em Cristo a nossa vida inteira é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Os nossos irmãos, todos eles, são os nossos ministros e são também os nossos intercessores. São aqueles que nos ajudam e através dos quais Deus fala conosco. E também, claro, nossa fé agora não depende mais de ir a Jerusalém, ou de ir a Éfeso, ou a qualquer lugar. Aonde estiverem irmãos reunidos no nome de Jesus, ali Jesus está presente no meio deles. Uma vez que nós entendemos isso, há várias aplicações que nós podemos fazer. Eu quero fazer algumas com vocês para nós caminharmos para o final. A primeira delas é que nós somos o lugar onde Deus é encontrado. A comunhão, a congregação, e usando o tema do nosso Vocacionados desse ano, a nossa conexão é, na verdade, o lugar aonde Deus é encontrado. Desde o começo da Bíblia até o final, Deus vai se revelando em lugares estratégicos. O primeiro lugar da revelação de Deus era o Éden. Depois do Éden, os sacrifícios eram um momento onde a religião era percebida e onde o favor de Deus era alcançado. Depois disso, o novo Éden, o lugar onde a arca pousou depois do grande dilúvio, se tornou o lugar onde Deus mais uma vez iria manifestar o seu favor. Depois disso, finalmente Deus chama Abraão, e agora através daquela família especial, Deus iria manifestando o seu testemunho na terra. Mais para frente, isso aconteceu através do tabernáculo, mais para frente através do templo, depois que o templo foi destruído, através das sinagogas, e depois o templo foi reconstruído, então ele volta a ser esse lugar. Então Jesus vem, a Bíblia diz que Jesus tabernaculou entre nós, ou seja, Jesus era o tabernáculo entre Deus e os homens. A habitação de Deus no mundo aconteceu enquanto Jesus andou aqui. Mas quando finalmente Jesus, que inclusive se chamou de templo, foi assunto aos céus, então ele manda o Espírito Santo para a sua igreja. E a igreja hoje é o lugar onde Deus é encontrado. O que Deus faz, Ele faz através da sua igreja. A forma como a gente vive, a forma como a gente anda, a forma como a gente se comporta, a forma como a gente fala, a forma como a gente se reúne, representa o Deus a quem servimos, o Deus que de fato nos salvou. Se alguém perguntar, aonde nós encontramos Deus? A resposta bíblica é, nós encontramos Deus onde nós encontramos o seu povo reunido. Por isso nós precisamos estar conectados. Segundo, nós somos o receptáculo da glória de Deus. Se nos templos, nos santuários, a presença daquele Deus era expressa de forma mais palpável, mais intensa, a sua glória era manifesta, hoje isso acontece na medida em que nós nos relacionamos, na medida em que nós nos aproximamos e na medida em que nós vamos acrescentando novas pedras vivas a essa construção. Então a gente tem que aprender a pensar em comunidade mais no que diz respeito ao sentido orgânico do que ao sentido organizacional. Claro que a nossa igreja local, claro que os nossos eventos, as nossas instituições, elas expressam a comunhão. Mas é essa palavra, elas expressam a comunhão antes do que formam a comunhão. Quem forma a comunhão é a nossa união mística e definitiva que aconteceu em Cristo Jesus desde o momento que fomos inseridos no seu corpo. Então, meus queridos, igreja não produz comunhão, igreja local, instituição, é isso que eu quero dizer, ela expressa a comunhão. Para que a glória de Deus se revele, nós não precisamos de grandes eventos. Nós precisamos viver uma vida de amor e serviço ao próximo no nosso dia a dia. É dessa forma que a glória de Deus vai se revelar entre nós. Terceiro, nós somos dependentes uns dos outros. Isso tem a ver com sermos santuário, isso tem a ver com sermos conectados. Sabe por quê? Porque, como eu disse no começo, um santuário tem o fundamento no Evangelho de Jesus Cristo e tem cada crente como sendo uma pedra viva, usando agora a linguagem do apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 2. Cada um de nós é uma pedra viva e juntos nós somos edificados casa espiritual
para que dessa forma ofereçamos sacrifícios espirituais que são de fato agradáveis a Deus em Cristo Jesus. Deus escolheu operar crescimento espiritual na sua vida e na minha vida através da comunhão. E é por isso que eu preciso de você. E é por isso que você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Ouça bem, ninguém será espiritual sozinho. Ninguém. Mas, infelizmente, nós temos hoje uma visão muito individualista da fé. Querido, ouça bem o que eu estou te dizendo. Os crentes hoje, na sua maioria, infelizmente, têm se tornado, na verdade, apenas consumidores de eventos que nos trazem entretenimento. É a nossa distração do fim de semana. Os critérios que nós usamos para avaliar se uma igreja é boa ou não são praticamente os mesmos critérios que nós usamos para avaliar se um bar é bom ou não, se um restaurante é bom ou não, se um shopping é bom ou não. Mas com a igreja não deveria ser assim. Por quê? Porque nós não somos consumidores de eventos, nós somos crentes em Cristo Jesus, que dependem uns dos outros e que se reúnem para servir uns aos outros e ao Senhor. Então, antes de pensarmos no que vamos ganhar indo para a igreja, nós precisamos pensar no que vamos oferecer quando vamos à igreja. Essa é a forma como nós devemos considerar essas coisas. Cristãos não são consumidores. Nós precisamos estar juntos e crescer juntos para que todos nós então desfrutemos da graça, do poder e dos dons de Deus sobre a nossa vida. Somos todos iguais. Então, se nós somos todos pedras vivas, pastores também precisam ser ensinados, pastoreados, dirigidos. Líderes também precisam pensar talvez numa liderança por colegiado. Nós também precisamos chegar à conclusão de que nós não conseguimos ser bem-sucedidos sozinhos, nem nas nossas disciplinas espirituais, se você pensar bem, for honesto consigo mesmo. Nós precisamos começar a pensar nessas coisas. O culto a personalidades dentro da igreja precisa acabar. Por quê? Porque todos nós somos pedras vivas e todos nós estamos sendo edificados casa espiritual e todos nós juntos compomos esse santuário de Deus, essa habitação do Espírito Santo. Tem um hino alemão, eu extraí esse hino do livro A Prática da Igreja de Deus, do pastor Marcos Granconato. E nesse hino que ele cita no seu livro, ele diz o seguinte: nenhum tijolo escolhe o seu vizinho. Isso depende do plano do dono da obra. É ele quem escolhe e ajusta cada tijolo, que forma a casa e que os coloca lado a lado. Os outros nos apertam e limitam, mas eles também nos sustentam e nos apoiam. Quem quiser ficar sozinho será como um tijolo abandonado, inútil e frio. Eu gosto disso. Os outros nos apertam e limitam, mas também nos sustentam e nos apoiam. É verdade que nós temos características diferentes, dons diferentes, chamados diferentes, mas essa pluralidade de características, na verdade, servem a um bem comum, a causa do Senhor Jesus Cristo, a sua igreja, o seu corpo, o seu santuário. É por isso que nós estamos conectados. Quarto, nós somos edificados mediante a obra de Cristo. Gente, o fundamento é o Evangelho. Isso é uma bênção. Sabe por quê? Porque é por causa disso que nós não quebramos, nós não desabamos, nós não desmoronamos, nós não seremos destruídos. Enquanto estivermos juntos como igreja de Cristo, ninguém poderá nos derrotar. Então ouça bem, não nos subestimem. A igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Ela passa por inúmeras tribulações, mas ela permanece de pé, porque o seu fundamento é o Evangelho eterno do Senhor Jesus. Que bênção! Então, o Evangelho de Jesus é o que nos provê identidade. O Evangelho de Jesus é ao mesmo tempo pedra de tropeço para os infiéis, mas pedra eleita por Deus e preciosa para os seus eleitos, que somos nós. Podemos ficar firmes. Se ficarmos juntos, ninguém poderá nos destruir. E último, nós ainda estamos em construção. Da mesma forma como depois que o templo foi consagrado a Deus, lá em Jerusalém, na época do rei Salomão, o Senhor Deus veio e encheu aquele lugar, e sua glória tomou todo aquele ambiente. Assim, quando a última pedra viva, o último eleito, o último crente for colocado nessa construção, então essa construção será chamada, será tomada da glória de Deus no sentido definitivo. Nós ainda estamos em obras, por isso imperfeições, por isso os transtornos. Nós ainda não somos o que devemos ser,
mas Deus está trabalhando em nós. Nós já não somos quem éramos, estamos nos tornando o lugar onde a glória de Deus será eternamente e definitivamente manifesta para toda a sua criação. Então a gente precisa ficar conectado. Então a gente precisa estar conectado. Nós estamos conectados em Cristo, fundamentados no Evangelho e, claro, ligados uns aos outros em amor. Em Jesus somos a casa de Deus na terra. Em Jesus temos a nossa identidade e o nosso lugar nesse mundo claramente estabelecidos. Em Jesus estamos unidos inseparavelmente. E em Jesus, conectados nele e uns aos outros, formando esse grande santuário, nós temos a condição de adorar, porque aonde o povo de Deus está, ali está a presença do nosso Senhor. Vamos ficar conectados? Que Deus abençoe muito a sua vida. Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Que Deus, o nosso grande Deus, nos una e através desse evento tão precioso, Ele desperte o nosso coração para uma vida de amor a Ele e uma vida de serviço aos nossos irmãos. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos vocês. É bom ouvir o pastor Carlos Neto, sabendo que o desafio veio ao meu coração. Com certeza, de todos que ouviram, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós sabemos que ela serve como o norte, como o elemento que direciona a nossa vida. Muitas vezes nós temos visto as pessoas caminhando perdidas, sem saber a direção, até mesmo sem saber em que grupo elas fazem parte, ou qual será o seu próximo passo. Pastor Carlos, ele nos levou a refletir, pensamento interessante, quando nos chama a atenção que nós somos um local onde Deus é encontrado. Você que está nos ouvindo, nos vendo, você já pensou nisso? Você já pensou como é o seu interior? O que é a sua vida? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Deus tem declarado na sua palavra que Ele quer habitar em nós. E como nós ouvimos, que nós somos santuários. Mas além de sermos pessoalmente santuários, quando nós nos unimos, como o pastor falou, quando nós nos conectamos, nós formamos um corpo, o corpo de Cristo. E isso mostra que eu dependo de você, você depende de mim, que nós dependemos uns dos outros, para que a obra de Deus seja realizada. É muito importante, meu querido, que você entenda que nós não podemos partir do pensamento que o serviço sempre é dos outros, que o trabalho árduo e pesado sempre é dos outros, mas que nós temos a nossa responsabilidade e que o corpo de Cristo só tem força verdadeira e a obra só alcança o seu propósito quando nós estamos unidos. Quando nós então passamos os braços, um ao outro, unimos as nossas mãos, encostamos os nossos ombros, olhamos na mesma direção e caminhamos movidos por um desejo único que é servir ao Senhor. Por isso eu percebo que é importante a palavra que nos mostra a nossa responsabilidade de trabalharmos juntos, servindo ao Senhor com alegria. Mas uma coisa interessante, meu amado, o pastor Carlos, ele nos levou a pensar que Deus, Ele está trabalhando conosco. Ele está nos lapidando, Ele está transformando a nossa vida. Mas por que Deus está trabalhando em você? Por que nesse momento você tira do seu tempo para participar conosco dessa live, para ouvir a palavra do Senhor? Será se isso é porque não tinha mais nada para fazer? Não. É porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito na minha vida e na tua vida. Deus tem um propósito na vida daqueles que ainda ouvirão e verão essa live em outros momentos. Porque nada que Deus faz é em vão. Nada é perdido. E Deus trabalha na tua vida, transformando você, transformando a mim. Sabe por quê? Porque Deus quer ser servido por mim e por você. Deus quer ser o elemento pelo qual se tornará conhecido através de nós. Muitas vezes nós queremos representar a nossa profissão, nosso emprego. Nós queremos representar o nosso status, nossa condição social. Mas o objetivo do Maranata é preparar pessoas para que estas pessoas
reflitam a glória de Deus. Este é o desafio que eu coloco no teu coração, porque não há nada mais sublime do que servir a Deus. Se unir ao povo de Deus, se tornando um atalaia, um mensageiro para levar a glória de Deus. E muitas vezes nós estamos correndo tanto de um lado para o outro, preocupado com as coisas do dia a dia, preocupado com as coisas do mundo, e nós nos esquecemos que Deus aguarda as nossas vidas serem colocadas em suas mãos para se tornar úteis. Meu querido, eu acredito que você deve ter um desafio ao teu coração. Deus quer te usar. Como? Eu não sei. Mas Deus quer te usar. Ele quer que você viva para Ele, que você viva em união com o corpo de Cristo, com o povo de Deus. Mas Ele quer transformar dia após dia a sua vida, para que você não apenas esteja conectado com o sistema da tecnologia da mídia, mas realmente esteja com o teu coração ligado a Jesus Cristo. Porque quando nós ligamos o nosso coração realmente a Cristo, com certeza nós vamos querer servi-lo, nós vamos querer viver mais perto e conhecê-lo melhor. Eu gosto muito do texto que o apóstolo Paulo registra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Olha o que ele fala diante dessa convicção, diante dessa situação que eu estou te desafiando neste momento, para que você não apenas se conecte pela mídia, mas se conecte de corpo, alma e espírito, se entregue ao Senhor. Venha se preparar, venha se tornar melhor conhecedor da palavra de Deus, para que também você possa servi-lo melhor. Deus quer ser conhecido através da sua vida. Ouça isso, meu irmão. Olha o que Paulo nos declara. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que este desejo realmente seja o que esteja tomando conta do seu coração. Onde você poderá estar dizendo, não quero mais viver para mim mesmo, eu quero viver para Cristo. Eu quero estar realmente ligado a Ele. Eu quero tornar o elemento pelo qual a glória de Deus vai ser conhecida. E eu quero tirar outros que estão caminhando para a perdição, porque eu quero levar a palavra da salvação para que estes sejam unidos ao corpo de Cristo e assim nós sejamos um povo forte para a glória de Deus. Quero deixar esse desafio ao teu coração. Queira estar ligado a Cristo. Não pense assim, pastor, eu já sou convertido. Não. Graças a Deus, eu quero crer que você já é convertido. Mas não se contente apenas com isso. Queira mais. Porque a palavra de Deus declara que Deus sempre terá mais para aqueles que o buscam. E eu tenho certeza que estas bênçãos estarão sendo reveladas em sua vida com profundidade para a glória de Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Neste momento eu quero orar, desafiando a você, desafiando a mim a continuar servindo ao Senhor. Agradecendo pela palavra que o pastor Carlos Neto nos trouxe, que nos leva a ver como é importante estarmos unidos para cumprir esse propósito sagrado de servir ao Senhor. Vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai, faltam-nos palavras para declarar o como Tu és grande, como Tu tens nos amado e nos alcançado em nosso pecado, em nossa miséria, tem nos resgatado da escuridão do pecado e tem nos colocado no Filho do Teu amor. Eu quero Te louvar, ó Pai, pois não há mérito nenhum em nós. Todos os méritos pertencem a Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, pois nós somos encontrados nos locais escusos. Nós somos encontrados fugindo para os ambientes mais difíceis, mas mesmo ali a Tua graça e a Tua misericórdia nos achou. Ó Pai, nós temos a nossa família, nós temos os nossos amigos, muitos que estão escondidos, na nossa cidade, muitos que estão escondidos, que precisam de ouvir de Jesus, que precisam do Evangelho da salvação, que precisam estarem realmente ligados à pessoa de Cristo. Mas quem há de levar a mensagem a eles? Muitas vezes, Senhor, a responsabilidade é minha. É destes que nos ouvem, que nos veem. Por isso, Senhor, incomode os seus corações. Leve-os a sentir o desejo maior
de resplandecer a glória do Senhor, para que o mundo veja e o mundo creia que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós pedimos para todos aqueles que nos veem, para todos aqueles que estão conectados ao Instituto Bíblico Maranata, a tua bênção aos seus corações. E que assim, ó Pai, haja o incomodar do Senhor. E nós possamos dizer, basta de vivermos para nós. Agora nós queremos dizer como Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Confirma, Senhor, sobre nós a tua palavra e sobre aqueles que têm ouvido a tua palavra, para que haja consagração de vidas e pessoas que realmente venham se preparar para servir ao Senhor de corpo, alma e espírito. Nós clamamos a tua bênção sobre todos nós nesse dia e a confirmação da tua palavra mais e mais sobre o teu povo e sobre aqueles que carecem de ouvir. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, meu amigo, meu irmão conectado ao Instituto Bíblico Maranata. Como é bom ter esse tempo. Nós tivemos aí bastante acontecimentos que foram realizados, mas não acabou. Eu acredito que você esteja esperando. O que vai acontecer amanhã? Amanhã nós nos reencontraremos, teremos o nosso tempo de louvor, que eu acredito que vocês tenham gostado, porque são momentos bem especiais. Um daqueles cânticos ali, o cântico Servo, ele foi criado aqui no Instituto Bíblico Maranata. Sua letra, sua música, então ele é nascido aqui, porque ele mostra o nosso desejo de servir ao Senhor. E o meu desejo é que você aprenda esse cântico, louve ao Senhor com esse cântico e se conecte ao campo daqueles que são servos para servir ao Senhor. Então amanhã continuaremos o nosso evento. Às 20 horas nós estaremos esperando você, porque queremos que você conheça um pouco mais. Teremos uma roda de conversas, onde falaremos do Instituto Bíblico Maranata, responderemos algumas perguntas, as quais ainda eu acredito você tenha dúvida. Você poderá participar pelo chat ali escrevendo, e nós teremos uma banca que estará analisando as perguntas e respondendo para você simultaneamente. Então não deixe de participar. Eu quero contar com você amanhã. Posso assim contar? Então muito obrigado, que Deus te abençoe, tenha uma boa noite e até amanhã.